Em entrevista para a Rádio Grenal, o presidente Alessandro Barcelos deu informações otimistas a respeito da possibilidade de permanência do lateral esquerdo Alexandro Bernabei. Ele confirmou a informação do preço pedido inicialmente pelo Celtic da Escócia para uma opção de compra do jogador. Entretanto, afirmou que o contexto atual é mais simples do que o contexto do momento do empréstimo do jogador que pertence ao clube escocês. Nesse vídeo, a gente fala sobre este otimismo e os trunfos do Inter na negociação, que já está aberta agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero atualizar as últimas informações sobre Alexandro Bernabei, lateral esquerdo, que vem sendo não só titular do Internacional, como um dos principais jogadores da equipe e que tem um contrato com o Inter se encerrando ao final desta temporada. Por isso, desperta a atenção de todo mundo para saber se o Inter vai conseguir, de alguma maneira, ampliar o vínculo deste jogador, comprar ele em definitivo, de alguma forma, manter o Bernabei em Porto Alegre. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usando ainda o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São as vantagens do aplicativo da Zapay. Você baixa ele gratuitamente, o link vai estar fixado aqui nos comentários e você faz uma consulta veicular dos teus débitos veiculares de maneira gratuita. Zapay, Z-A-P-A-Y, o aplicativo te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, baixa e faz o download grátis, tá? Olha só, Alexandro Bernabei é o jogador talvez mais querido do elenco do Internacional neste momento, um cara que se tornou um titular absoluto e que deixou o René, que era um cara que tinha contestações junto ao torcedor, no banco de reservas. E ele tem, no final desta temporada, seu contrato se encerrando. Ele chega por um contrato de empréstimo ao Internacional e esse vínculo se encerra ao final da temporada. O Inter já abriu negociações com o Celtic da Escócia para manter o jogador aqui em Porto Alegre. Isto foi admitido pelo próprio presidente Alessandro Barcelos em entrevista que ele concedeu na manhã desta terça-feira para a Rádio Grenal. Na entrevista, o presidente Alessandro Barcelos trouxe tons otimistas para a permanência do jogador, por mais que ele tenha confirmado aquela informação que a gente já havia trazido sobre o preço real do Alexandro Bernabei. O preço da opção de compra do jogador no contrato de empréstimo do Inter com o Celtic, ele é bem maior do que 4 milhões de euros e o presidente confirmou isso. Ele quase chega a 10 milhões de euros. Mas é um valor absolutamente impraticável pela direção do Internacional. Dito isso, por que existe então um otimismo da direção? O presidente já contextualizou isso. Já se abriu uma rodada de negociações com o Celtic da Escócia para manter o Bernabei aqui em Porto Alegre. O Inter antes estava aguardando para fazer esse movimento, estava aguardando um movimento do Celtic, mas agora de fato esta movimentação ela já acontece. E o Inter tem a percepção de que o Bernabei hoje vale, por incrível que pareça, menos para o Celtic da Escócia do que valia quando o Celtic emprestou o jogador para o Internacional. Pelo fato do Celtic ter contratado agora o lateral esquerdo Alex Valle, que é um espanhol que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Celtic da Escócia até junho de 2025. Com isso, o Bernabei não tem espaço no Celtic neste momento. O Bernabei não tem espaço no Celtic da Escócia. E a partir disso, o clube escocês não tem o porquê repatriar o jogador. É do interesse do Celtic manter o Bernabei em Porto Alegre. Mais do que isso, é do interesse do Bernabei ficar em Porto Alegre. O Bernabei está ambientado, está feliz porque está jogando bem, é titular do time do técnico Roger Machado. Então este contexto ele conspira para uma permanência do Bernabei. É claro que precisa se achar um modo de fazer isso, mas o contexto ele conspira para a permanência do Bernabei da parte do Celtic e também da parte do próprio jogador, porque os dois entendem que seria importante o Bernabei seguir no Internacional
E da parte do Inter, existe o claro e manifesto interesse em o Bernabé se manter jogando no futebol brasileiro, tá? O grande ponto é, qual a forma? O Celtic pode baixar essa opção de compra, sabendo que não vai utilizar o jogador, e esta é uma opção analisada pelo Internacional, pelo fato de ser um jogador que se tem a convicção de que vai render aqui no Internacional. E o Inter estaria disposto a pagar um valor por ele. Não um alto valor como 10 milhões de euros, mas um valor abaixo dos 4 milhões de euros, que é o preço que o Celtic pagou por ele junto ao Lanús, por exemplo. Mas existe a possibilidade de um contrato de empréstimo ampliado. Vamos lá. O Alex Waller, ele tem contrato com o Celtic até junho de 2025. Faria sentido o Celtic ampliar o contrato de empréstimo do Bernabé até junho de 2025 com o Internacional. E desta forma, ele ampliar por 6 meses este contrato e o Celtic ter uma garantia de que, se não conseguir ficar com o Alex Waller, mantém o Bernabé. O objetivo do Inter não é esse. O objetivo do Inter é ter o Bernabé com contrato de empréstimo pelo menos por mais um ano, já que o vínculo se encerra no final desta temporada. Então seria um vínculo até o final de 2025. Mas essas negociações estão acontecendo. Mas o primordial é este otimismo relatado pelo presidente Alessandro Barcelos. Porque as negociações elas já começaram e o Inter já sente que o Celtic não quer o Bernabé lá. E se o Celtic não quer o Bernabé lá, ele pode ficar no Internacional. O Inter quer ele, o Bernabé quer ficar também no Internacional. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!